Olá, bem-vindos ao Luz Prime Talks. Hoje eu estou aqui com o José Natário. Este é um programa feito por empreendedores para gestores de pequenas e médias empresas em Portugal. José, nós estamos aqui a conversar sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, e eu queria saber quem é o José por trás da Termal. Muito boa tarde a todos. Não é? Eu iniciei a minha atividade, um dos meus problemas, aliás, que acabei por provocar tudo isto, é que, infelizmente, aos 22 anos, eu entrei no mercado de trabalho, não deveria ter continuado a estudar, entrei no mercado de trabalho. E a partir daí, quando iniciei a minha atividade, que eu considero a chamada competitividade ativa, em que nós temos retorno daquilo que fazemos, percebi que o mercado de trabalho era, portanto, algo que eu deveria explorar em termos pessoais. As coisas acabaram por correr bem, empreguei-me como qualquer pessoa, estive em algumas empresas, fui sempre crescendo nas empresas, até que a determinada altura entro na área de materiais de construção, do qual neste momento tenho a empresa, que é uma empresa vocacionada para a construção civil, neste caso reabilitação, onde estive até aos 45 anos e fiz parte de vários grupos de multinacionais, em que fui progredindo na carreira até chegar, portanto, ao topo da área comercial, fui adquirindo muito know-how em termos de liderança, que é fundamental para um empresário, penso que é fundamental ter algumas características de liderança, e fui, obviamente, aprendendo algum know-how técnico, e depois, ali, aos 42 anos, mais ou menos 43 anos, decidi cumprir o meu sonho, que era encetar o meu próprio projeto. Portanto, saí da empresa por minha iniciativa e iniciei um projeto que já tinha amadurecido há algum tempo, aproveitando uma área de negócio que estava a surgir e que foi exatamente na altura em que houve a crise de 2009, com o subprime, no famoso, infelizmente, não é? Ou eu a diria felizmente, neste caso para mim, da falência do Lehman Brothers nos Estados Unidos, que depois desencadeou todo o processo que nós já sabemos. E eu, nessa altura, passado 3 meses, decidi avançar, porque tinha identificado esta oportunidade de negócio, porque sabia e percebia que a construção civil nova ia entrar em decadência, porque ia, naturalmente, deixar de haver o investimento massivo que existia, portanto, no mercado, e era necessário reabilitar todo o parque habitacional que tinha sido feito muito rápido e mal, e, portanto, iniciei o meu processo, onde depois montei a empresa, neste caso, inicialmente em 2009 com um sócio. Ele não se adaptou à realidade empresária, que foi exatamente isso, não se adaptou. Depois acabámos por, portanto, liquidar essa empresa, mas eu continuei sozinho, onde ainda hoje tenho a empresa e onde me sinto profundamente realizado. Boa, José Martins. Então, me diga uma coisa. A Termal já tem 11 anos de mercado. Desde lá, desde todo esse percurso de 11 anos, qual foi o maior desafio de gestão que enfrentaste até hoje? O grande desafio de gestão é quando nós iniciamos sozinhos e apenas temos o nosso conhecimento de vida, de experiência. Eu tinha alguma experiência, portanto, eu já fazia gestão de orçamentos de vendas em grandes grupos, com orçamentos avultados, com uma gama de produtos muito complexa, com uma equipa de vendas elevada, com muita gente. Portanto, já tinha sido treinado por essas empresas a quem devo muito, em que me incutiram muitos princípios de rigor, de disciplina, de monitorização e, acima de tudo, de uma coisa muito difícil, que é quando nós individualmente, que foi o meu caso, atingia o sucesso como comercial, não é? Atingia facilmente o sucesso, era uma pessoa empenhada, tinha ótimas relações interpessoais com os meus clientes, conseguia transmitir confiança, mas também tinha, obviamente, boas empresas por trás, porque só é possível assim, como nós sabemos. Quando eu passei para a fase em que eu tinha que atingir esses objetivos, sem interferir, sem estar na ação e levar a atingir os objetivos com pessoas, que é, no fundo, liderar pessoas e levá-las a elas superarem, isso realmente deu-me uma capacidade maior de reagir às adversidades. Ou seja, eu passei a encarar um princípio que nós aqui em Portugal dizemos, e eu tenho isso como máxima, que o mal vem sempre por bem. Não é? Quando nos acontece algo de mal,
Oportunidade. Alguma coisa, temos que sair do sítio, não é? Temos que sair do sítio. E eu aprendi isso. E quando me tornei empresário, essa máxima, eu já vinha treinado, não é? Já vinha com essa dinâmica de, perante as dificuldades, para mim era, isto é um sinal que tens de fazer alguma coisa. Portanto, ou que estás a fazer errado, ou que tens de fazer alguma coisa. Na realidade, o início foi mais penoso. Penoso porquê? Porque nós saímos de uma zona de conforto em que somos pessoas assalariadas com ótimas condições, com todas as condições de um bom emprego, portanto, se pode designar um ótimo emprego, em que já temos a família estruturada, a família habituada a algumas comodidades, etc. E depois chegar a casa e dizer assim, eu agora decidi e vou-me tornar empresário, vou-me despedir e vou-me tornar empresário e vou arriscar. Quer dizer, essa fase é a fase mais difícil, porque nós estamos seguros que temos um projeto na cabeça, temos um plano, mas também percebemos que não estamos sozinhos, porque a família faz parte da empresa. Mesmo que a família não trabalhe na empresa, que é o caso, não participa, nós como empresários pensamos sempre, isto não pode correr mal, porque se correr mal, não é só a nossa vida pessoal que sofre, mas também todos aqueles que nos envolvem à nossa volta, não é? E no início, os primeiros meses, eu andei um bocado com esse fantasma. Na realidade foi, para responder à pergunta, João, foi realmente o período onde eu senti mais receio, que dissipou rapidamente, e vou ser muito honesto, João, eu de lá para cá nunca tive mais nenhuma dificuldade em termos da empresa, de saber o que é que pretendo fazer, porque há um plano. Portanto, há um plano, o plano está sempre a ser revisto, está sempre a ser adaptado à realidade, a realidade muda constantemente, eu percebo isso. Agora, nós temos que ter uma capacidade fortíssima que é prever, não é? Prever. Eu tenho essa frase no meu dicionário, digamos, no meu cérebro e na minha forma de estar, que é gerir é prever, e, portanto, aquilo que me está a acontecer hoje, eu já previ em junho, em julho e agosto, eu hoje estou desesperadamente a fazer cálculos e a pensar na minha cabeça o que é que pretendo fazer em março do próximo ano, e estou a planear e a fazer um plano para seguir à risca, para cumprir esse plano. Portanto, isto são ciclos que se vão regenerando, mas sempre numa perspectiva em que eu tenho que tentar sempre prever aquilo que pode acontecer e, portanto, e ter medidas e ter contramedidas, no caso, se acontecer algo específico, por exemplo, uma quebra de mercado, por exemplo, o perder um grande cliente. Todos nós temos sempre um grande cliente, não vale a pena, há sempre aquele cliente que pode representar 10, 20, 30% da carteira e, portanto, nós temos sempre contramedidas para esses fatores, não é? E, portanto, é dentro desse âmbito que me permite eu antecipar problemas, e quando eles me surgem, como eu já estava mais ou menos, portanto, enquadrado neles, as coisas acabam por não se tornarem um grande problema. É dentro dessa dinâmica que eu tento, não é? Eu me identifico com o que estás a falar, porque também na minha experiência eu sou mais jovem, mas na minha experiência eu também vejo que eu não estaria preparado para fazer o que eu estou fazendo hoje se não fossem as experiências anteriores. Então acho que isso é uma mensagem que carrega muita força de primeiro empreender na empresa dos outros antes de empreender na sua. Então, pessoa que hoje é colaboradora de alguém e pensa, puxa, queria ter o meu próprio negócio porque eu me revejo, porque eu tenho capacidade para isso, primeiro é importante ela saber que ela é um profissional da excelência. Se ela se atirar de cabeça ali, sair da faculdade, da universidade e já abrir uma empresa, a probabilidade de não dar certo é mais elevada, sem dúvidas. Eu vejo que você conseguiu, através de um sem número de experiências, ver os erros e os acertos nas empresas dos outros, e quando você criou a Termal, já criou muito mais acertadamente e preparado para o mercado que você ia enfrentar, né? Já entendia os comportamentos do mercado. E aí você agora está falando que já se preparou para as intempéries do mercado. Tem o barquinho ali, a Termal é um barco que está pronto ali para navegar num ciclo bom e num ciclo ruim. E pegando essa oportunidade que estás a dar, eu vou-te fazer uma pergunta. Que nós analisamos a tua empresa, a Termal, e nós vimos que tu falas em construção consciente e na importância de um diagnóstico. Tu sentes que isso hoje é uma diferença, é um diferencial de mercado? Essa tua abordagem? O que eu acho...
esse conceito está, portanto, a montante da base. Não é? O que eu sinto, e sempre senti isso, foi algo que eu aprendi ao longo dos anos, não é? Em que eu senti o seguinte: se eu conseguisse transmitir uma mensagem a um cliente e a cumprisse integralmente, eu tinha um retorno fantástico. Depois ainda percebi ao longo da minha vida o seguinte: se na minha diferenciação perante, por exemplo, um concorrente, eu explicasse ao meu cliente, lhe abrisse, digamos, o livro, todo o know-how, todo o conhecimento, e o capacitasse de eu poder decidir sozinho, eu ganhava uma vantagem competitiva muito interessante. Porquê? E é essa a base da minha empresa. Aliás, a frase da minha empresa é esta: o desconhecimento técnico do cliente é a minha maior ameaça. Eu, ao capacitar o cliente tecnicamente e ao torná-lo capaz de perceber todo o problema que ele tem, a solução que tem que embredar e como o fazer, eu estou a criar uma armadilha para a minha concorrência. Porquê? Porque quando o meu cliente vai contactar a minha concorrência, ele já sabe tudo. E o que é que vai acontecer? Vou capacitá-lo para ele separar o trigo do joio. Ele vai perceber, quando estiver a falar com uma pessoa que não esteja fortemente capacitada, vai perceber algumas carências, vai perceber algumas contradições. E o cliente tem uma base fundamental que nós exploramos como empresários. Isto é um bocado dito de uma forma até um bocado rude, mas é verdade, que é a sua insegurança. Um cliente, quando está inseguro, necessita rapidamente de alguém que chegue e que lhe resolva o problema. Se nós somos capazes, isto é explosivo. Não é? Isto é explosivo. E, portanto, quando fala, João, na construção consciente e tudo isso, vem da base que é, quando um cliente nos chama, que tem um edifício, nós trabalhamos só para clientes finais. Não trabalhamos, nós não trabalhamos como um civil empreiteiro para um construtor, por exemplo. Não trabalhamos. O nosso mercado, o nosso nicho, é realmente o cliente final. Portanto, é o cliente puro, o professor, o advogado, o operário, ou seja, o cidadão comum, não é? E quando eles nos chamam para verificarmos, nós o que é que fazemos? Primeiro ponto, fazer o diagnóstico correto. Nós fazemos o diagnóstico porque é o ponto de partida. Isto é como ir ao médico, não é? É como ir ao médico, não é? É fundamental. Porque se nós não fizermos o diagnóstico correto, é um problema grave, muito grave. Porque mais à frente estamos a piorar ainda mais as coisas ao nosso cliente. Não é? Primeiro é fazer o diagnóstico. E o diagnóstico não é para o cliente, é para nos dar segurança a nós. E depois de nós termos a segurança do diagnóstico que fizemos, aí sim vamos lhe transmitir a ele. E o que fazemos é, de uma forma perfeitamente gratuita, livre, sem qualquer tipo de problemas, transmitimos-lhe toda a informação. E quando digo toda, é rigorosamente toda. Nós, ao fazermos isso, criamos logo ali aqueles 10%, 20% de simpatia do cliente, porque o cliente diz assim, estes homens são sinceros, são francos, ou seja, começamos a conquistar de uma forma correta, que é importante, é que tem que ser correto. Isto não pode ser a fingir ou não pode ser tipo manipulação, a pensar na manipulação. Não, é um circuito que nós fazemos e que aquele circuito nos dá uma percentagem de clientes que dizem, e que percebem a mensagem, que dizem assim, não, nós gostamos destas pessoas, porque estas pessoas vêm cá gratuitamente, explicam tudo gratuitamente e ainda nos dizem, vocês não têm nenhuma obrigação, não têm nenhum compromisso, gostamos muito de vos conhecer e vamos embora. Obviamente que isto acaba por criar uma ideia de conquista no cliente e depois nós fazemos o resto do trabalho e dá-nos uma margem de sucesso muito elevada. Esta é a base do projeto, João. É esta a base do projeto. Bom. Muito bom, José, porque nós podemos até traçar um paralelo sobre outros mercados que nós estudamos como de consultoria. O que o José está fazendo é uma espécie de consultoria que pode ser aplicada em vários âmbitos na empresa. No seu caso, é na construção daquela obra, daquele edifício, daquela remodelação. Então, você usa uma técnica que é muito importante nos negócios, que é estabelecer uma relação de confiança logo à partida. E a partir dessa relação de confiança, os negócios viram consequência. Eu quero aproveitar agora, me fez lembrar que no episódio anterior com o Filipe, a gente falou sobre competências técnicas que podem até se desenvolver, até se comprar no mercado, contratando alguém muito bom, mas a crença e o propósito são intrínsecos, segundo o Filipe.
Para ter sucesso na liderança da Termal, dirias que a resiliência e a atitude pesam mais do que o currículo técnico? Qual é a tua opinião sobre isso? Na minha opinião, a resiliência é muito importante. A resiliência é muito importante. Eu até diria, nesse aspecto, sou um bocado bipolar. Na realidade, eu sou muitas vezes resiliente porque eu trabalho com pessoas, João. Eu costumo dizer, se calhar é mal dizer, mas é verdade. O pior das empresas são as pessoas. O pior das empresas são as pessoas. Não vale a pena. Mas nós sem pessoas... Pior no sentido do mais difícil? Do mais difícil. Não é a parte pior. É mais difícil. Porque, na realidade, quando nós gerimos um know-how técnico, é fácil, é o saber. E nós, se queremos mais saber, se queremos mais know-how, limitamos individualmente a procurar o saber e não há nenhuma conflitualidade, não é? Só há uma capacidade mais ou menor absorção da nossa parte, mais querer ou não querer, ou estar identificado com a sua atividade. No meu caso, eu sinto-me profundamente realizado com esta atividade. Portanto, eu estou constantemente a procurar saber. Às vezes eu procuro saber sem me aperceber que estou a fazê-lo. Porque eu sou um apaixonado pela minha atividade, sou um apaixonado pelo meu projeto. Não é? Servir as pessoas, resolver problemas às pessoas, é muito bom. É muito bom. É altamente satisfatório. Posso dizer que é a coisa que mais me satisfaz ao fim, acabar um trabalho difícil e as pessoas ligarem satisfeitas. Pagaram, ganhei dinheiro, mas aquela satisfação do meu cliente vale muito mais do que todo o dinheiro que me deu. E eu tenho essa paixão e faz com que eu tenha e me envolva emocionalmente muito com isso. A parte das pessoas. Vamos lá ver, João. Eu tenho um empregado, tenho um funcionário, não é? Eu tenho um funcionário. Eu faço subempreitada de todos os serviços que eu desenvolvo. Todos os serviços que eu desenvolvo. E aí vou parar à resiliência. O que é que acontece? Não sou tipicamente a empresa de que também isso foi pensado, que é aquela questão de criar relações de confiança não é só para o cliente, não é? É aquela história de que eu quero ser a escolha preferida do cliente, pois eu tenho outra força que é eu quero ser a escolha preferida do meu fornecedor. Eu querer ser a escolha preferida do meu cliente é dentro do âmbito que eu expliquei há um bocado. Eu querer ser a escolha preferida do meu fornecedor é pagar a pronto pagamento. Não é? Quer dizer, o meu cliente, o material está a chegar à obra, já está pago. Obviamente que isto, em 11 anos sempre eu fiz, ainda hoje eu faço, e também me tornei a escolha preferida do fornecedor. Também é uma força importante, porque ele acaba por validar junto do mercado a coerência da tua atitude perante o cliente, não é? E dizer, não, esta empresa é uma empresa, portanto, correta, cumpre, é diferenciada nesse aspecto. E, portanto, a coisa vai haver uma coerência nos dois comportamentos. Aí entra onde? O outro fornecedor, que é muito específico, porque é uma relação diária, pessoal, não é? Emocional, que é com o subempreiteiro. O subempreiteiro é um empresário como eu, nem é mais, nem é menos, literalmente, e ele tem os meios humanos. Eu forneço os materiais, não abdico disso. Porquê? Porque a tecnologia dos materiais hoje, no sucesso da construção civil, é fundamental. Depois há outra coisa. A velocidade de desenvolvimento técnica complexa a nível dos materiais de construção é quase idêntica à farmacêutica. Quer dizer, todos os meses há materiais novos. E eu quero estar sempre na linha da frente, perceber que tipo de materiais aparecem. Porque hoje as empresas de construção, as empresas que fabricam soluções e materiais de construção buscam uma coisa muito interessante, que é, e aqui é uma diferença de há 30 anos atrás. Hoje o que é muito caro na construção é a mão de obra, não são os materiais. Há 40, 50 anos atrás, João, era ao contrário, ok? Então hoje as empresas, e eu já estava nessas empresas, estamos a falar em 2005, 2004, nós nas nossas reuniões, não é? Já se falava, temos que encontrar soluções que funcionem, que encurtem rapidamente a aplicação, que encurtem o manuseio, que encurtem a utilização de mão de obra, não é? E, portanto, isso também é muito importante. E um empresário na minha área de negócio tem que estar aí, Então, o que é que eu faço? Eu estou aí, sou eu que faço essa linha de comando
e tenho os meus subempreiteiros que estão na minha retaguarda e que dizem, Zé Martins, muito bem, opá, eu tenho aqui um produto novo, vamos testar. Ok. Agora, nas relações com os subempreiteiros, tem que haver fortemente uma ligação muito forte, de preferência com anos. Portanto, eu trabalho com 3 empresas, uma das empresas trabalha comigo desde o dia 1 da fundação da empresa, ainda está comigo, ainda trabalha comigo. O segundo, que eu fui colocando mais lenha na lareira, não é? Fui colocando mais madeira na lareira, porque fui precisando de aquecer, não é? Fui precisando de aquecer, fui buscando outros, eu hoje estou com três empresas, que neste momento trabalhavam exclusivamente para a minha empresa, inclusive em termos de comunicação, comunicam com a minha empresa, vestem fardas com o lettering da minha empresa, carros com tudo, exatamente porque perceberam que eu aporto-lhes este valor que é a parte que eu diria do mercado onde eles não vão, e eles aportam-me a mim o valor, que é a questão da gestão do pessoal diária, que é muito difícil de fazer, em que eu aí também não me preocupo. Porque na construção civil, João, gerir pessoas é mesmo muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Entendo. Há muita dificuldade em manter as pessoas, porque há assédios, as pessoas depois muitas vezes olham para o imediato, não é? Não percebem um longo prazo ou um médio prazo, e portanto há aqui muita volatilidade de funcionários. A minha resiliência, qual é? É muitas vezes eu junto do meu subempreiteiro dar-lhes formação para eles saberem gerir o pessoal, ou seja, aquele indivíduo que chega com o copo de água fria, que despeja um bocadinho para a chaleira, que já está a ferver, e eu chego lá e tento acalmá-los. Mas há uma coisa que eu lhes digo, e eu digo sempre, não há nenhum negócio com pessoas que tenha sucesso, e que tenha muito sucesso se não partilharmos os ganhos. Não vale a pena. O bolo tem que ser repartido por todos. Eles têm que sentir que trabalhar nesta empresa ganham mais do que da média, não é? Nós aí temos que perceber isso, não é? Temos que partilhar o benefício. Temos que o partilhar. Se não partilharmos, não temos a hipótese. Porque não conseguimos manter a qualidade e, acima de tudo, não conseguimos comunicar com as pessoas que estão a trabalhar connosco. Porque eles não olham para nós como um parceiro, mas olham para nós como um oportunista, não é? E é dentro desse âmbito que eu se calhar alonguei muito, não é, João? Muito. Foi bom, eu gostei, porque aí foi aprofundando ali o nível da resposta, mas eu vejo que criaste dentro do teu negócio um diferencial competitivo que não é só com o cliente, mas também com o colaborador, com o fornecedor. Claro. Tem que ser. Uma coisa muito reforçada pelo Filipe no episódio anterior é essa importância também de focar naquilo que somos muito bons e terceirizar aquilo que outros fazem melhor que nós. Claro. Você está aplicando exatamente esses princípios práticos e não por acaso está tendo sucesso dentro do segmento, que é um dos segmentos onde mais abrem e fecham empresas em Portugal. Então, com certeza, a sua estratégia é uma estratégia vencedora. Mas aproveitando que estamos falando das pessoas, eu quero falar agora de ti, como líder da tua organização. Tu fazes uma gestão emocional de forma a que não contaminar a vida pessoal ou até a vida pessoal dentro da vida da empresa. Eu queria entender se tu consegues, se existem 2 Josés com 2 personalidades, ou se é um José só e consegues fechar a porta do trabalho quando vais para casa e consegues fechar a porta de casa quando vais para o trabalho. Que estratégias é que tu utilizas? Porque eu vejo que muita gente desiste de empreender porque não está preparado ou não gosta de passar por esse tipo de situação ou não sabe lidar com isso. Eu sou só um, infelizmente, porque quando há paixão nós não podemos, vale a pena, é como a minha mulher, eu amo a minha mulher, é o amor da minha vida, portanto eu não consigo dizer, eu das 2 às 4 da tarde ela não vai ser o amor da minha vida, das 4 em diante já vai ser, não há hipótese, não é? Não há hipótese. E depois tem que haver emoção também, não é? Uma empresa sem emoção não há empresa, não é? É uma marca, é uma máquina de multibanco, faz-me lembrar um bocado aquelas máquinas que agora existem, claro, em todo o mundo,
que são as máquinas de dar o troco, não é? Que a gente mete a nota, sai o dinheirinho e tal, já não se conversa com a pessoa que nos recebe o dinheiro, é um bocadinho assim. Agora, eu não consigo me dissociar, tenho a sorte muito grande, mesmo muito grande, de ter uma companheira que também, como me acompanhou no meu processo, não é? Como me viu dar o chamado salto, não é? Sem asas, não é? A gente, quando dá aquele salto, sai da empresa, não tem asas, depois salta, vai a meio do caminho para não se esmagar no fundo, no solo, começa a pensar e de repente começa a nascer umas asas nas costas, não é? E a gente a meio diz, parece que tem aqui umas asas, é um bocado assim. E nesse risco ela teve ao meu lado, não é? Ela correu riscos, consciente, e disse uma coisa que eu diria que é a chave de tudo, não é? Ela disse, eu acredito em ti, sei perfeitamente que vais conseguir, e manteve essa postura, até hoje mantém, e agora, entendo também que a minha empresa é pequena. Obviamente, numa empresa grande, quando nós somos obrigados, porque a minha empresa é muito específica, João, é um exemplo muito específico. Não há hierarquia. Vamos lá ver. Dentro da empresa não há hierarquia. Uma empresa sem hierarquia é muito específica. Não é completamente diferente. É um âmbito completamente diferente, não é? Portanto, na realidade, muitas vezes aquela história do delegar, eu delego. Só que eu tenho uma delegação muito cómoda. Eu delego a um cliente meu, a um fornecedor meu. Aliás, neste caso, que é um fornecedor. Ele, de certa forma, eu sou o cliente dele. Ou seja, por muita relação que a gente tenha, muito boa que tenho, muito transparente, muito correta, eu sou muito solidário. Isto é fundamental. As pessoas só devem aparecer nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis é que as pessoas se rebelam, não é? Nos momentos fáceis. E, normalmente, quando há momentos difíceis, tenho tido alguns, por exemplo, problemas em obra, situações que estou a imaginar, estou a lembrar-me de uma situação, de uma fachada abultada, com muitos metros quadrados, de valor muito elevado, em que a pessoa calculou mal, veio chuva, estragou, danificou, alguns milhares de euros de prejuízo. Eu cheguei lá e bati às de trunfo, não é? Disse, calma, é para isso que eu cá estou. Não é? E estas atitudes funcionam porque dão às pessoas que estão connosco uma segurança, não é? Dizer assim, o homem, o gajo, ele aparece... Isso é liderança, não é? Isso é liderança. Claro, paga-se. João, o líder é um ser isolado. Não vale a pena. Nós sabemos disso. Quando se é um líder, nós estamos isolados. Não vale a pena. E o líder come. O líder é aquele que vai ao frigorífico, tem 4 iogurtes. Somos 4 pessoas. E come o pacote que está aberto. Os outros 3 é para os outros. Esse é o que é o líder. Não vale a pena. É assim. Há benefícios. Mas é assim que tem que ser, não é? É dentro desse âmbito. Agora, eu fujo um bocadinho sempre da conversa, João, peço desculpa, não é o meu objetivo, mas eu realmente, quer dizer, tenho a sorte e não sou a mesma pessoa. Tenho filhos, tenho neste caso o filho Pedro, que já é empresário, tem 27 anos, já é empresário, também foi ouvindo muito esta cultura, estas coisas, e portanto, já há aqui em casa muitas vezes uma partilha. Claro que há momentos que eu sei respeitar, não é? Logicamente. Mas quando venho mais quente e preciso de desabafar, eu penso muito a desabafar, penso muito a falar com outra pessoa, que eu digo que é o partir pedra, não é? E pego no meu cãozinho, pego na minha mulher e digo-lhe, olha, hoje vamos dar uma volta. E estamos ali a caminhar 1 hora, 1 hora e meia, e estou-lhe a falar tudo, ela dá-me os conselhos dela, com aquela ponderação feminina que nós conhecemos muito bem, não é? Com aquela sagacidade, com aquele sexto sentido, eu ouço-a, vou buscar o que é importante, vou bolear os problemas e fico sempre muito melhor. Eu fico sempre muito melhor. Muito melhor. E eu aproveito isso, não é? Acaba que não existe, como algumas pessoas querem fazer crer, uma concorrência entre a família e a empresa. Pelo contrário, o que estás-me a dizer é que se complementam. Tu precisas da família para ir bem na empresa e precisas da empresa para te gerar frutos para ir bem na família. Então, não são coisas conflitantes, digamos assim. Agora, falando do teu trabalho de gestão, uma das coisas que eu identifiquei que um dos grandes problemas é às vezes cometer o erro e focar naquilo que é urgente e não naquilo que é importante. Na tua gestão diária da Termal, como decides
aquilo que merece a tua atenção imediata e o que deve ser delegado, porque estou entendendo que fazes uma gestão muito boa e um foco muito bom naquilo que é importante e o resto tu delegas. Mas como é que é essa tomada de decisão para ti? Numa empresa como a minha, tendo estrutura ou não tendo estrutura, estou a falar já de uma forma geral, não é? Ou seja, uma empresa típica que está na minha área de negócio. Não é? A minha área de negócio é, dentro da construção, a reabilitação. Nós não construímos obra nova. Eu não construo obra nova. Ou seja, qualquer pessoa que chega à minha beira, eu vou, preciso de construir uma moradia, um edifício. Eu não construo. Eu reabilito um edifício já pré-construído. Não é? Ou seja, eu vou resolver, no fundo sou aquilo que é o cirurgião ou o médico, não é? Do edifício. Não é? Pronto. É esse o nosso mercado. Na realidade, sobre a pergunta, e em concreto, João, que separar, há duas áreas dentro da minha empresa que eu não separo. E há duas áreas que eu aconselharia qualquer empresário, mesmo que tivesse uma estrutura, seja ela qual for, há duas áreas que são fundamentais. O diagnóstico técnico, o orçamento e a gestão financeira. A gestão financeira é, obviamente, a cobrança, não é? A cobrança. Isso eu não abdico. São três pilares que aos quais, portanto, sou eu que executo. Tudo o resto, tudo que é, portanto, a questão da execução do trabalho, a verificação se o trabalho está a ser executado ou não de acordo com aquilo que nós pretendemos, toda a questão contabilística diária dos documentos, das faturas, dos pagamentos, a fornecedores, etc., eu aí já, portanto, já delego, onde tenho uma pessoa interna que me permite, portanto, fazer isso. Eu digo Ou seja, focas naquilo que é mais importante, né? Focas naquilo que és bom. A tua hora é gasta naquilo em que realmente tem um diferencial e te dá produção ali na entrega do serviço ao cliente. Seria isso? Eu foco-me porque nós, qualquer empresa tem departamentos, vamos dizer departamentos, ou tem partes da empresa que são as fundamentais, não é? Quer dizer, não adianta nada. Vamos imaginar, eu tenho os melhores clientes do mundo, não é? Mas eu não dou atenção à minha margem de negócio. Não dou a devida atenção à minha margem de negócio, por exemplo. Ou, como eu me lembro, foi uma experiência fantástica que eu tive, que me deu como empresário, a maior valência como empresário. Nos anos 2000 e por aí, havia muita empresa de construção, havia muita construção em Portugal. Eu lembro perfeitamente disto. Eu conhecia toda a gente. Eu trabalhava numa grande empresa que era líder de sistemas. E lembro perfeitamente, muitas vezes, de estar com clientes, com eles a conversar no carro e de repente ligar à empregada do escritório. E para mim foi uma escola isto, João. Ligar à empregada do escritório para o meu cliente e dizer assim: eu tal, Sr. Manuel, hoje é dia 17 e nós no dia 22 temos que pagar salários. E o Sr. Manuel dizia assim à empregada: e qual é o problema? Nós nas contas, não há problema, vai à conta calcionada buscar. Pronto, o que é que acontecia? O tipo, em vez de ir buscar o dinheiro aos clientes, punha a empregada a buscar à conta calcionada, que não era dinheiro dele, na realidade era dinheiro do banco. Não é? O que é que aconteceu? Quando houve uma crise, os bancos, um dia para o outro, disseram: olha, senhor, desculpe, no senhor amanhã às 8 da manhã tem que espetar aqui 1 milhão de euros, ou 500 mil euros, ou 100 mil euros, seja o que for. Mas ele não o tinha, porque esse meio milhão de euros estava na mão dos clientes, que lhe ficaram a dever o cliente e depois ele faliu. Este aspecto é fundamental. A base, na minha opinião, a base de uma empresa como a minha, o mais importante é a cobrança. Até porque a cobrança é a cultura que nós damos ao cliente. Porque nós dizemos assim: eu como empresa tenho a minha cultura. Eu tenho a minha cultura, com as pessoas que trabalham para mim, com os meus subempreiteiros, a forma como eles se comportam na obra, eu sou muito rigoroso, gosto que não fazem lixo, não bebem álcool, andam bem vestidos. Quer dizer, isso é cultura de empresa, mas também é uma cultura muito importante, é a cultura para o nosso cliente. O cliente não pode fazer aquilo que quer, não pode. O cliente não manda dentro da minha empresa e, portanto, há coisas que eu não admito, não posso permitir. Uma delas é o cliente me ficar a dever dinheiro. Eu não tenho incobrável, João. Eu nunca tive. O padrão do serviço tem que valer para os dois lados, não é? Claro. Tanto vale para você, vale para o seu cliente. Sim, é um padrão que tem que acompanhar
Ambas as Há partes. uma feira que nasce. Há duas pessoas. Há aquela pessoa que aparece que impecável, explica tudo, dá tudo, faz tudo. E depois há uma feira que aparece numa determinada circunstância, que é quando o outro lado não tem uma atitude também correta, que é cumprir com a sua obrigação, não é? E aí eu sou bastante duro, não é? Duro. Obviamente duro, de uma forma correta e educada, não é? Mas chega à beira do cliente e literalmente o senhor tem que me pagar. Eu não posso permitir que o senhor não me pague, tem que me pagar. E faço pressão, bastante pressão, e acabo por receber. E o cliente acaba por compreender, realmente é verdade, mas nós aqui em Portugal temos essa cultura. A cultura, atenção, que, cuidado, eu trabalhei em empresas estrangeiras, João, em que era cá, digamos, o responsável, as multinacionais onde trabalhei, e as empresas estrangeiras. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro-me uma vez de entrar numa, e eles quererem se implementar em Portugal, e eu, numa reunião já de orçamentação de vendas em Portugal, fazer um plano a 3 anos, etc., até para eles analisarem em termos de custos, se deveriam ou não fisicamente existir em Portugal, tudo isso, que é muito complexo, não é? Então, na altura, eu lembro, era uma empresa alemã, eu lembro-me virar-me para o diretor, portanto, comercial europeu e dizer a ele, olha, você se calhar não sabe, mas o prazo médio em Portugal são 180 dias. Ele ficou a olhar para mim, 180, o prazo médio de recebimento em Portugal, meu caro, são 180 dias, mas isto vai até aos 300, 400 às vezes. Ele disse, esqueçam, já não vamos abrir empresa em Portugal. Isto foi autêntico, João. Foi autêntico. Muda a lógica do negócio, muda. Claro, não é? Claro, não é? Agora, as coisas em Portugal melhoraram, mas ligeiramente. Não se pense que estamos nos 30 dias, não. O prazo, vamos lá ver, no comércio de empresas, não no comércio normal, pronto, pagamento, mas no comércio de empresas, na minha área, por exemplo, o prazo médio de recebimento anda entre os 80 a 95 dias, o que é um disparate. É um perfeito disparate. Porque esta forma de manterem este estado de situação, de promoverem o pagamento a médio e longo prazo, vai acarretar duas coisas que são fundamentais. Primeiro, o empresário não consegue gerir a sua empresa ao dia, porque, repare, se eu recebo hoje e pago o que fiz hoje, daqui a 90 dias, eu não estou a gerir a minha empresa. Não estou a gerir um proveito e um benefício em concreto. Não estou a gerir, porque não faz sentido. O que eu estou a fazer é uma bolha, uma bola de neve, não é? É uma bola de neve. E isto, na nossa área, e aí vocês, pelo que realmente, João sabe, eu conheço o projeto, tive o prazer de antes de estudar, verificar qual é, portanto, a ideia do Luz Prime, e acho que a Luz Prime pode contribuir, e de que maneira, não é? Para fazer aqueles alertas muito fáceis, não é? Vermelhos, que já não é a senhora que liga, olha, veja lá, não, aquilo é mesmo ali à séria, isto está vermelho, isto está negativo, epá, temos que reagir, porque senão isto vai complicar, e se complicar aparece outra vez ainda mais negativo, que são os chamados painéis de bordo, que não existem, e que grande parte dos empresários não querem ver. Não querem ver. O nosso objetivo é esse mesmo, é o de pegarmos as melhores ferramentas que aplicamos em alguns dos nossos clientes e trazê-las para o mercado, precisamente para ajudar nessa organização e nesse controle. E o que o José está falando é que esse controle é essencial para estar no mercado. Claro. Se não tiver... Claro. É como irmos num carro, não é? Se a gente não sabe a que velocidade vai, não é? A gente não sabe o risco que corre. Posso ir, eu não sei se vou a 200, se vou a 160, é a mesma coisa, não é? Eu acho que isso é importantíssimo, não é? E aproveitando que estamos a falar agora de ferramentas, de sistemas, me diz qual é aquele que usas na tua empresa que não vives sem. A Thermal. A Thermal depende desse sistema. Eu criei... Ou ferramenta. Eu criei 2 ferramentas na empresa que são... Uhum. Epá, não é concorrência, desculpem lá, não é? São 2 folhas de cálculo. Foi isso que nos chamou a atenção, porque nós gostamos, conforme falaste no início da conversa, o nosso cliente tem que entender o que a gente faz. E uma das coisas que me agradou na tua empresa foi exatamente saberes daquilo que se trata e essa preocupação que tem que se ter com organização e controle. Então, para nós, é ótimo lidar com isso. Fala sobre isso, José. Bom, eu quando criei a empresa idealizei, portanto, um ficheiro. Não é? Um ficheiro muito simples, ao qual designei como painel de bordo, em que me dava ao dia o quê? É uma coisa muito simples, tinha as obras que eu tinha, aquilo que eu tinha a receber das obras, aquilo que eu tinha a pagar, saldo positivo, obviamente,
o saldo positivo, os meus custos fixos, menos os meus custos fixos, mais o dinheiro que eu tinha em contas bancárias e dá-me ali aquele saldo operativo que eu digo assim, é mais ou menos isto, é básico, mais ou menos isto. Se eu hoje fechar a empresa, eu fico com este dinheiro. Pronto. Eu consulto esse fecheiro todos os dias, 365 dias por ano. É um vício, é um vício, é um vício, é um vício. Eu hoje sei qual é o número, ontem sabia, antes de ontem sabia, no dia de Natal sabia, na noite de Natal sabia, não vale a pena. Aquilo é um vício. Aquilo é como eu, para mim, aquele fecheiro, se já me aconteceu ir de férias e não ter acesso ao fecheiro durante 4 ou 5 dias, e a empresa continua a funcionar. Eu vou de férias e a empresa continua a funcionar. Não é? Aqui não há uma dependência. Não é? E achei piada porque a minha esposa sentiu-me extremamente nervoso e perguntou-me porquê. Eu disse-lhe, eu não estou a ter acesso ao meu fecheiro. E ela, mas porquê? Há algum problema? Não, eu não estou a ver, eu queria ver, eu gostava de ver. Pronto. Tenho um fecheiro assim, que é aquele que eu consulto mais, depois tenho um mais generalista, que já lhe faço uma consulta uma vez por mês, às vezes 2, que já não sou eu que o alimento, atenção, é o meu funcionário, onde tenho obviamente aquilo que é contabilidade, portanto, tudo que é despesas, tudo que é compras, tudo que é clientes, vendas, depois a questão do IVA, a minha conta de IVA mensal, no fundo vai muito ao encontro, que eu acho fantástico quando me apercebi do projeto da Luz Prime, eu senti-me engraçado, porque eu disse assim, afinal, eu não sou maluco, afinal isto... Sozinho. Exatamente, afinal isto é mesmo assim, não é? É mesmo assim. Em que está lá tudo, eu percebo em setembro quanto é que vou pagar, qual é a perspectiva de vir a pagar de IVA em outubro, qual é a projeção de IVA em novembro, em dezembro, ou seja, é naquela dinâmica que eu estava a falar no início, que é gerir, é prever. Só podemos prever, não é? Tendo estes números em cima da mesa, João. Se não tivermos estes números em cima da mesa, nós temos no bueiro, não é? E achamos, mas não é. E o grande problema, a grande ameaça do empresário é muitas vezes ele achar, mas não tem a certeza. E vai por aí fora. E depois entra na ilusão. Teve ilusão quando criou a empresa e depois volta-se a ter ilusão mais tarde porque não quer enfrentar ou quer fugir da realidade ou não quer saber da realidade. Está muito baseado naquilo que lhe dizem que é. E um empresário não pode... Qualquer empresário não pode... só acreditar naquilo que dizem, ele tem que fazer parte das coisas, nem que seja, obviamente, há pessoas de confiança, mas nem que seja o mínimo, certo. E perceber, não é? E perceber. Para gerir é preciso medir. Para medir, o que acontece, o que ocorre é que os empresários estão tão presos ali na operação que acham que não é trabalho deles ou é um desperdício do tempo deles fazer essa medição. E isso é um tremendo erro, porque existem hoje ferramentas no mercado que não tem esse trabalho todo de execução, não precisa tirar um curso para fazer uma boa gestão de pequena e média empresa, não precisa, mas com bons sistemas, auxiliado de boas pessoas, você consegue fazer essa medida e essa gestão que lhe passa a tranquilidade que você está falando. Eu preciso disso para o meu dia a dia de trabalho, para medir o meu resultado. Sim. Eu estou indo bem, eu estou indo mal, eu posso dar esse passo em frente, eu posso fechar mais 2 negócios. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Eu sei para onde vou, não é? Eu sei para onde vou. Eu disse, eu vou para ali. Não é? E delineei uma estratégia, um plano. Eu tenho um plano para 2026, não é? Eu vou para ali, certo? Agora, eu tenho que monitorizar. Onde é que eu estou neste momento? Estou a meio? Estou no início? Não funcionou? Espera aí, mas não está a funcionar. Ou seja, na minha cabeça, eu acho que o plano, eu sou um empresário, tive um plano, vou fazê-lo, top. Na realidade, se eu não monitorizar, eu penso que estou a cumprir o plano, mas eu não estou. O que é que acontece? Se nós monitorizarmos o plano em termos de resultados, porque na realidade, João, vamos lá ver, é tudo muito bonito, estamos aqui os dois a falar, coisas muito bonitas, mas o que importa é os resultados. Não vale a pena, não é? Tá, e tal, e eu idealizei, eu tenho um projeto, não, é assim, há dinheirinho, isto dá dinheiro, dá margem, as pessoas estão satisfeitas, estão a ganhar dinheiro à minha volta, ótimo, estamos no bom caminho, não é? Mas para isso é preciso perceber, não é, se realmente isso é verdade. E muitas vezes as pessoas iludem-se, não é? Que, vão mantendo. Porquê? Porque muitas vezes já me aconteceu, eu traçar um plano e a meio do caminho ter que virar para a direita. Não é por aqui. Por aqui não dá. Porquê? Mas as pessoas... Não dá.
Porque eu olho para o resultado, ele não sai do sítio. É 10, é 10, é 10, é 10. E por que 10? Não pode ser 10. Já tinha que estar nos 13 ou nos 15, não pode ser. Ou seja, o que orienta uma empresa verdadeiramente são os seus resultados. O que define o sucesso do insucesso é o resultado da empresa. Não é a satisfação do cliente. A empresa, se tem resultados, ótimo. Claro, tem que satisfazer o cliente. Esse é quase que obrigatório. Mas o que é importante é saber os resultados. Como é que estamos? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, João. E assim, tomar decisões com base em números, não é? José, desculpe lhe interromper, mas... Sim. Eu vou dar um exemplo. No ano passado, a nossa empresa teve um volume de faturação. E eu, já mais ou menos em setembro do ano passado, comecei a sentir alguma dificuldade. Ou seja, comecei a sentir que a minha empresa estava-se a tornar tipo uma... Nós aqui em Portugal temos as panelas de pressão, não sei se no Brasil vocês chamam isso panela de pressão, que é umas panelas que a gente fecha a tampa e aquilo cose, portanto, com a pressão do vapor, não é? Quando aquilo chega a um ponto, temos de tirar uma pecinha e sai o vapor, que é para aliviar a pressão, não é? Pronto. É isso. Então, estás a perceber onde eu quero chegar. Eu comecei a chegar a setembro e percebi que a minha empresa estava a faturar mais que a sua capacidade. O que é interessante é que, obviamente, qualquer empresário quer faturar mais, não é? Quer faturar mais. E eu tive que fazer uma análise, porque eu olhava para os meus resultados, olhava para o excesso de trabalho que eu tinha e comecei a perceber que estava a perder alguma qualidade. Ou seja, havia eu estava a começar a pagar um preço sobre o que eu tinha de mais faturação. Então eu cheguei a um momento e pensei, eu tenho que resolver isto. Só havia duas formas. Ou aumento a minha capacidade ou reduzo a faturação. A minha opção foi reduzir a faturação. Eu, na realidade, este ano esforcei-me para reduzir a faturação e vou ter uma redução de 7%, e na minha ótica eu pensava e queria ir até aos 15%. Porque, atenção, a minha empresa permite isso. Estamos a falar da minha empresa. Não estou a falar das outras empresas. Cada um sabe do seu cenário, cada um sabe onde está envolvido. Não é? Aqui não é uma atitude de sobranceria. Não é uma fórmula mágica que se aplica a todos. Não há. Perfeito. João, não há. Se houvesse, era uma maravilha. Mas não há. Portanto, eu cheguei à conclusão. Este ano já vou faturar um bocado menos e ainda penso ter um déficit de faturação no próximo ano. Portanto, eu queria estabilizar a faturação. Eu estabeleci ali um intervalo apenas só de 100 mil euros, que é uma coisa, para a minha empresa, tem algum significado, será na ordem dos 10% mais ou menos, mas é naquele intervalo. Porquê? Porque eu estava a perder qualidade. Ou seja, a gênese, os princípios da criação da minha empresa, a gênese, os princípios da criação da nossa filosofia, estavam-se a diluir na base daquela questão de crescer. Uma empresa não tem que crescer, não tem que forçosamente crescer. Agora, o que é que eu fiz no ano passado? Pensei, eu quero descer, mas não posso descer na margem. Eu subi na minha margem, consegui subir na minha margem operativa, portanto, 5%. Ou seja, fiz uma compensação na margem relativamente ao decréscimo de faturação. Isto só é possível se nós monitorizarmos os resultados da empresa frequentemente. Não é possível fazer isto por, eu acho, eu sinto. Não. Nós temos que realmente ter os números em cima da mesa, perceber e balizar exatamente onde é que queremos chegar e transformar pegar na nossa atividade diária da empresa e levá-la àquilo que nós queremos nos números, ou seja, materializar nos números, não é? Pegar no dia-a-dia da empresa e materializar os números que pretendemos na empresa, fazer o sentido contrário, que é, muitas vezes acontece, eu faturei 3 milhões de euros, e sabes porquê? Não, olha, o mercado abriu, isto é impensável, isto não pode acontecer, não, eu acho, não é? Quer dizer, eu acho que isto não pode acontecer. Faz todo sentido. Da mesma forma que a gente quer reduzir, mas para onde? Não é? E fazer o desmame ao mercado, e eu tenho formas de fazer, há várias formas, desde abdicar de um cliente que nos dá tanta segurança, abdicar de um tipo de serviço. Há um bocado estávamos a falar do capoto, é um deles, o capoto, não é?
vocês falaram no Capoto, como fosse o motivo que não é. O Capoto, eu percebi que o Capoto era o sistema Capoto, o sistema ETICS, que é o revestimento exterior, não me dava a margem que eu necessito. Ou seja, o sistema Capoto canibalizava claramente a melhor margem que a minha empresa captava nos sistemas. Então, e o que é que eu fiz? Espera aí, calma. Isto não me interessa. Potenciei. Hoje o Capoto é uma âncora, uma âncora, desculpa, é um isco, não é? É um isco para atrair. O senhor também faço. Para eu lá ir e dizer, interessa-me isto e isto, então vou fazer o Capoto. Não me interessa isto e isto, não vou fazer nada. Portanto, é um bocadinho dentro desse âmbito. João. Perfeito. É engraçado falar isso porque eu vejo que existe uma estratégia por trás do teu negócio. Essa estratégia, tu como líder, tomas as decisões. Essas decisões precisam estar embasadas em números e por isso a importância de fazer essa gestão. Qual é o produto qual é o serviço que está a render resultado? Qual é o serviço que não está a render resultado? Existe um faturamento de X, mas o que é que está contribuindo para o resultado final, para o lucro líquido? E essa análise é muito importante. Estamos aqui a caminhar para o final, José, e agora queria-te fazer aqui uma dinâmica de perguntas e respostas rápidas. Pode ser? Certo. Estás preparado? Pode, claro. Vamos lá. A primeira, uma qualidade obrigatória num gestor. Transmitir confiança. Boa. Segunda, o maior erro das pequenas e médias empresas em Portugal. Não monitorizarem a empresa. Boa. O que é que te sentes mais confortável? No planeamento ou na execução? No planeamento. Boa. Uma ferramenta ou sistema que mudou a tua empresa? Google Earth, Words. Google Words. Internet. Explique. Gostei da resposta. Vai mais fundo. Porquê? Em 2009, quando eu saí da multinacional, a minha primeira grande decisão, quando criei o projeto, foi tirar o curso da Google AdWords. A minha empresa, nos primeiros 5 anos, só teve clientes provenientes da internet. Ainda hoje mantenho a conta Google AdWords, pago todos os meses a conta e hoje não utilizo nenhum contacto da Google AdWords e recebo contactos todos os dias, porque deixei de ter capacidade de resposta. O que eu faço é respondo às pessoas, mandamos um e-mail, selecionamos às vezes um ou outro caso, mas é muito raro. Depois, com alguma habilidade, saímos do processo, mas ainda hoje mantenho a conta. Porquê? Porque pode acontecer de eu ter que voltar às origens. E, acima de tudo, eu manter a empresa... Eu hoje mantenho a empresa no Google AdWords muito por paixão, que foi o início, mas também mantenho a empresa sempre no topo das buscas. Ou seja, sempre que alguém vá à internet buscar, portanto, aparece lá a minha empresa. É uma forma fácil de fazer publicidade e, neste momento, não há dúvidas, não é? Neste momento, já há mais de 10 anos, é a melhor possibilidade que se pode ter. Hoje, o Google, há 10 anos, João, o Google AdWords, para ter uma ideia, no Google AdWords, quando eu falava com os meus colegas do Google AdWords, eles chamavam-me maluco. E estamos a falar há 10 anos, desculpe, minto, há 15, pronto, há 15 anos. Nesta área de negócio, ninguém utilizava as ferramentas do Google AdWords, não é? Quer dizer, era raro haver empresas. Na altura eu descobri isso. E colheste os frutos. Sim, muitos. Uma loucura completa. Tirei o curso CEO, fui andando sempre. Hoje ainda domino bem porque gosto, domino bem essa situação e transmiti isso também para muitos colegas meus que estavam a iniciar a atividade com dificuldades, transmitir-lhes. Uns conseguiram, acreditaram e ainda bem, outros não. Os que não, na altura, hoje reconhecem que, sem dúvida, hoje já saímos muito do Google AdWords, como o João sabe, e isto já migrou muito para as redes sociais, não é? Hoje as redes sociais já têm uma presença muito fortíssima no TikTok, Facebook, etc. Eu já não utilizo muito, não quero utilizar porque eu já não tenho uma perspectiva de crescimento, como eu estava a falar um bocado.
eu já estou a tentar, eu quero refriar a minha empresa para um determinado nível de faturação e mantê-la dentro desses níveis e tentar aprimorar a margem. A margem, porque numa prestação de serviço, a margem implica com duas coisas fundamentais, que é uma coisa, aliás, fundamental, que implica outra, que é o tempo de mão de obra, ou seja, quantas pessoas eu vou ter neste serviço para o executar. E, portanto, eu foco muito nisso, na otimização constante dos processos. Porque em termos de carteira de cliente, eu tenho um problema há alguns anos, João, que é não posso aceitar mais clientes, mas que sinto que continuo a ter procura. Ou seja, é um bocado aquele conceito de alguém me ligar, e é verdade, dizer, Zé Martins, vai ligar um senhor que é um engenheiro assim, é um senhor porreiro, pai, ele queria falar consigo, a ver se você vai-lhe resolver o problema, vai-lhe fazer a casa. Portanto, já estou nesse patamar. Ou seja, já é tipo ligarem para pedirem, claro, é uma empresa pequena, num determinado nicho de mercado, num determinado âmbito, não é? Não é possível replicar isto para uma grande empresa, João. Isto que eu estou a dizer, o que eu disse antes, não é possível, não é? Não é possível. Eu prefiro ser assim. Eu prefiro ser assim, não é? Boa. Pronto. É isso. Tenho uma pergunta final, José. Tenho uma pergunta final e nós identificamos que a maioria dos donos de empresas, especialmente pequenas e médias aqui em Portugal, em muitos momentos, quando falamos com eles, 80% diria, 8 em cada 10, se sentem presos na própria empresa. Uns se sentem até funcionários da própria empresa. Se sentem aprisionados em algo que eles construíram para lhes dar liberdade. E o José, que montou todo um conceito, uma marca, uma empresa, fruto de muitos anos de trabalho, uma estratégia muito clara, que mede os seus resultados, que sabe como obter resultado. Eu queria que o José, se pudesse falar com essas pessoas, quais conselhos você daria? Que passo a passo, o que essas pessoas podem fazer, porque nós não estamos falando aqui de um milagre, é um processo, né? Processo, o José diariamente aplica um processo, um método. O que é que nos podes dizer que esse método é constituído? O que é que precisa ser feito? Engraçado, João, essa pergunta é muito interessante. É mesmo muito interessante. E bem uma ideia, uma coisa curiosa, que é... eu na minha empresa, o que é que eu faço? A minha empresa nunca tem muito dinheiro. Uma empresa ter, o que eu acho, não é? Assim, isso aconteceu uma vez. Houve um ano que tive um ano fantástico. Cheguei ao final do ano, olhei para as contas bancárias e disse assim, não estava rico, não é milionário, mas disse assim, bestial, porreiro. O que é que me aconteceu? Isto foi em 2017, penso eu, foi pouco antes do Covid. O que é que me aconteceu? É muito interessante isto. O que é que me aconteceu no trimestre de 2018? Eu mudei. Tornei-me mais arrogante. Tornei-me mais incauto. Tornei-me mais, e tal, olha, nem vou lá. O gajo está-me a ligar, o senhor está-me a ligar para eu vir. Não vou lá. Não. Relaxou. Ou seja, relaxei. E tornei-me assim mais engraçado, porque é verdade isto é verdade. E a determinada altura, eu enervei-me comigo próprio, não é? Porque eu digo que eu tenho um irmão mais velho, que gosto muito, não é? Mas na realidade, o irmão mais velho que eu mais gosto é a minha empresa. Porque eu tenho esta analogia. O meu irmão, a minha empresa é o meu irmão mais velho. É uma pessoa que fala comigo, mas é verdade, fala comigo, não sei o quê. Quando eu cometo algum erro, o meu irmão mais velho, né, dá-me nas orelhas. Não devias fazer isto, porque tu isto, aquilo, não sei qual. Pronto. E eu faço um bocado isto. E nessa altura eu senti que... E eu deparei-me realmente na altura em que pensei e disse assim, isto não está certo. Eu estou a ficar um bocado gordo, não é? Estou aqui a sentir umas massas adiposas, estou a ficar lento, estou a ficar mais arrogante, não é? E então percebi que eu decidi assim, não, eu vou criar um problema, eu vou tirar o dinheiro da empresa e vou investir, vou diversificar. E, portanto, vou-me dinamizar de outra forma, vou investir e vai-me obrigar que eu saia do sítio dentro da empresa. Porque criei ou dívida ou criei desafios que me obrigam, portanto, a pedalar fora da empresa. Eu acho que isto é importante. Isso é importante. E, acima de tudo, também é uma forma de nós influenciarmos o nosso destino. Nós realmente, quando acordamos de manhã, podemos influenciar o nosso destino, não é? Há destino que nós não podemos influenciar.
infelizmente, não é? Mas eu diria o destino empresarial, o destino profissional e muitas vezes pessoal, nós conseguimos influenciá-lo. É uma questão da gente tomar uma decisão. Não, eu hoje vou pela direita, ou hoje vou pela esquerda, ou eu quero passar sou estudante, quero passar neste exame, vou estudar muito. Ou se estudar pouco, sujeita-se, não é? Portanto, se eu estudar muito, vou influenciar o meu destino, passei no exame, vou progredir. Portanto, este princípio, não é? E dentro da empresa, eu também tenho momentos desses. Sou como os outros. Não sou especial, não é? Sou como os outros. A diferença está na capacidade reativa. A diferença está na nossa consciencialização individual. A diferença está em nós percebermos as nossas limitações e admitirmos os nossos erros, nem que seja sozinhos. Porque às vezes nós admitirmos os erros com outros é mais difícil, não é? Porque a gente temos aquela coisa humana, não é? Não fui eu, não, eu não erro, não é? Mas pelo menos individualmente. A nossa consciência, a nossa autoconsciência. Isso. Se nós tivermos capacidade de autocrítica profunda, não é? E percebermos que temos de fazer alguma coisa, porque as coisas realmente não estão bem, não é? Acabamos por alterarmos, saímos do sítio, saímos da comodidade, não é? E então isto volta outra vez ao jogo, o tal jogo, não é? Da gente ter que jogar e ter que arriscar, bola para a frente, vamos embora, bola para a frente. E acho que muitas vezes os empresários acomodam-se a isso, que é, o que é o sucesso? É ter 5 milhões de euros no banco? Eu pergunto, é? Para mim não é. Para mim não é. Para mim o sucesso, João, eu vou dizer qual é. Sabes qual é? Com toda a sinceridade, do fundo do coração. É eu ir a uma obra, deparar-me com pessoas com problemas graves, entrar água na sala, na cozinha, no quarto dos filhos, estarem desesperados, ter já ido lá uma pessoa que lhes fez gastar o dinheiro, não resolveu o problema. E eu ir lá, com a esperança, não é? Com aquela convicção que sim, e ao fim eu ter sucesso nisso. E olhar para as outras pessoas, e olhar para aquelas pessoas, isso verdadeiramente, mas é sincero, isso verdadeiramente eu venho contente para casa, feliz, todo contente para casa. A satisfação dos seus clientes é a sua satisfação e é aquilo que traz o resultado que você quer. O lucro, o dinheiro é uma consequência desse prazer de atender, de ser um solucionador de problemas. Sim. Mas tem que existir. Sim, claro. Sim. Está lá. É resultado. É resultado. Porque tudo é resultado. Sem resultado, é filme. É ilusão. Não é? É a cereja no topo do bolo. Mas o que dá prazer é comer o bolo. A cereja está lá. Mas o que dá prazer é comer o bolo. E a cereja tem que estar lá porque é consequência do trabalho, fruto do trabalho. Boa analogia. Olha, José, muito bom, José. Nós tivemos aqui uma hora de muito conteúdo. Eu fiz muitos apontamentos. Foi uma aula autêntica. Eu acho que vamos ter que depois remarcar em breve. Não, eu é que tenho que pedir desculpa, João, porque eu falo demais. Mas é bom. Eu perco um bocado. Não, pelo contrário. Ter contribuído, não é? Espero ter contribuído. Achei que tens tanto conteúdo que estás quase um professor de negócios e um professor precisa embasar a sua resposta. Estou-te falando isso sem nenhum tipo de... eu também sinto que alguns assuntos me interessam mais e eu gosto de abordá-los a fundo. E o conteúdo aqui foi ótimo, tá? Muito obrigado, José, e obrigado à nossa audiência por nos assistir. Até à próxima. Só queria dizer uma coisa. Posso? Diga. Claro, eu queria desejar muito sucesso ao vosso projeto também. E acima de tudo, também queria dizer uma coisa. Eu fico muito emocionado, mas mesmo muito emocionado, quando vejo jovens empreendedores. Eu absorvo a vossa energia. A vossa energia, para mim, é extremamente positiva, porque eu acabo por conseguir absorver. Eu fico muito grato de ver jovens como vocês, empreendedores, porque é fantástico isso. Portanto, para mim, o mundo ainda agora vai começar. É bestial. Eu desejo muita sorte, João, e ao Filipe, muita sorte. Eu sei que vocês vão ter sucesso, muito sucesso, porque vocês também vão contribuir para ajudarem muitas pessoas e de uma forma fantástica. Bem-ajam, João, muito obrigada pela oportunidade. E sempre que necessitarem da minha ajuda, eu estarei aqui. Eu também vou precisar da vossa. Obrigado mesmo. Eu também vou precisar da vossa. Obrigado, coração, e estamos juntos, somos mais fortes. Ok, obrigado. Um grande abraço, João, para vocês também. Abraço, até à próxima. Obrigado.
Obrigado.